Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre simplificação de radicais, tá? Isso aqui é um saber obrigatório, porque a partir do momento que a gente aprende a trabalhar com radicais, a gente vai ser obrigado a simplificar, mesmo porque vocês vão ver depois, quando for somar, subtrair radicais, é preciso que eles sejam simplificados. Então, é um saber obrigatório, isso aí. Daqui para frente, sempre que tiver um radical, a gente é obrigado a simplificar, ok? Vamos ver como é que a gente vai fazer. A simplificação de radicais, ela se baseia somente nessa primeira propriedade dos radicais. Então, se você tiver noção dessa primeira propriedade, você vai entender facilmente. Essa propriedade que a gente já sabia, é transformar um radical em potência de expoente fracionário, tá? Isso aqui a gente já sabe, tá? O expoente vai ser o numerador e o índice vai ser o denominador. Então, vamos ver. Todo mundo sabe que raiz quadrada de 25 dá 5. Por quê? Por que será? Por que a gente sabe? Sabe por quê? Porque 25 a gente sabe que é 5 vezes 5, ou seja, 5 ao quadrado. Né? 5 elevado a 2. É 5 vezes ele mesmo, 2 vezes. O índice, quando não tem, é 2. Se a gente pegar isso aqui e aplicar a propriedade acima, a gente vai verificar que isso aqui vai dar 5 elevado a 2 em cima sobre 2 no denominador. Ora, o número dividido por ele mesmo dá 1. E 5 elevado a 1 é o próprio 5. Então, sempre que o expoente for igual ao índice, isso aqui o número está fora do radical. Ele sai do radical. Por isso que raiz de 25 dá 5. Pelo mesmo motivo, raiz de 49 dá 7. Porque 7 ao quadrado é 49, 7 vezes 7. Não é isso? Não precisa fazer isso tudo. A gente já sabe que esse 2 vai cancelar com o índice, que quando não tem é 2, e o 7 está livre do radical. Beleza. O problema, a gente começa aqui. Quando um número que está dentro do radical não é um quadrado perfeito, ou seja, raiz de 12, não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo dá 12. Então, 12 não é um quadrado perfeito. Nesse caso, nós vamos ter que simplificar. Não dá exato, mas nós podemos simplificar. Então, o que eu coloquei aqui? Sempre que o número não for quadrado perfeito, devemos simplificar o radical. Então, isso é que nós vamos fazer agora. Como? Como simplificar? Decompondo o radicando. Pega o 12 e decompõe. Ah, esqueci isso aqui, professor. Vamos lembrar. Do lado direito da barra só pode ir números primos. Quem são os primos? 2, 3, 5, 7. Por quê, professora? Essa sequência não tem uma lógica, tá? Você tem que raciocinar da seguinte maneira. O número primo só divide por ele mesmo e por 1. Não divide por nenhum outro número. Então, o 4 não pode ser primo, porque o 4, além de dividir por ele mesmo e dividir por 1, ele divide por 2. O 6, pelo mesmo motivo, divide por 2. Aliás, nem o número par é primo, porque todos os pares dividem por 2. O único número par que é primo é o 2. Ah, mas todos os ímpares são primos? Não, porque o 9 é ímpar e não é primo. Por quê? Porque o 9, além de dividir por ele mesmo e por 1, divide por 3. Então, gente, você tem que ficar só raciocinando. Tem outro divisor, além dele mesmo e 1, se tiver, não é primo. Então, desse lado só pode ir primo. E detalhe, tem que ser na ordem crescente. Então, 12. 12 divide por 2? Sim. Então, eu coloco 2 aqui. 12 por 2 dá 6. Ainda divide por 2? Sim. Coloco 2 aqui. 6 por 2 dá 3. 3 não divide, mas por 2. Próximo primo, 3. 3 divide por ele mesmo? Lógico, gente. Isso aqui é que nem um jogo, tá? É como se fosse um jogo. Quando aparecer o número primo do lado de cá, acabou o jogo. Porque o primo só divide por ele mesmo e dá 1, tá? 3 por 3 dá 1. Então, o resultado da decomposição, 2 vezes 2, ou seja, 2 ao quadrado, vezes 3. O 12 está dentro do radical, eu vou substituir pelo valor dele decomposto. Tá lá, 2 elevado a 2 vezes 3. Ora, pela outra propriedade, que não é aquela que nós vimos hoje, nós vimos na aula passada, que você pode separar, quando aqui é produto, você pode separar os radicais, então vai ficar separando, vai dar raiz quadrada de 2 elevado a 2, vezes
raiz quadrada de 3, ó, do mesmo índice. Ó. Só separei por causa da propriedade da aula passada. Agora, por essa propriedade de hoje, a primeira propriedade dos radicais, a gente sabe que esse vai cortar com o índice, que é 2, e esse 2 está livre do radical. Mas esse 3 não está. Então, resultado, 2 livre e 3 dentro da raiz. Raiz de 12 é 2 raiz de 3. Parece confuso, mas um exemplo para a gente não achar que é tão confuso assim. Raiz de 20. Constatamos também que 20 não é quadrado perfeito. Decompor. Por 2 dá 10, por 2 dá 5, parou, porque aqui é primo. O número primo só dá por ele mesmo e 1. Beleza. 2 elevado a 2 vezes 5. Colocando no lugar do 20, 2 elevado a 2 vezes 5. Não precisa ficar desmembrando. Vamos desmembrar na cabeça. Vamos separar o produto dos radicais na cabeça e vamos fazer mais direto possível. Esse 2 já sabe que corta com índice, então esse 2 está livre do radical. Mas o 5 vai ficar dentro. Resultado, 2 raiz de 5. Beleza. Raiz de 18. Decompõe 18. Por 2 dá 9, por 3 dá 3. Parou, porque aqui é primo. Só dá divide por ele mesmo e 1. 2 vezes 3 elevado a 2. Colocando o resultado aqui dentro. 2 vezes 3 elevado a 2. Esse 2 não vai sair do radical, mas o 3 vai. Ó, esse 2 cancelando com o índice, o 3 fora e o 2 dentro. 3 raiz de 2, um número irracional, porque não dá exato. Agora vamos fazer o seguinte, quando o índice for 3, decompõe, quer ver? 24, por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, parou, porque o 3 só divide por ele mesmo, porque é primo, dá 1. 2 elevado a 3 vezes 3. Olha lá, 2 elevado a 3 vezes 3, tá? Então, o que vai acontecer? Esse expoente é igual ao índice, beleza, o 2 está fora do radical. E o 3 dentro do radical. Percebam que o índice não pode ser mudado, tá? O índice continua o mesmo. Beleza, gente? E se eu quisesse raiz quadrada de 24 no lugar de raiz cúbica? Olha como é que ficaria no lugar de raiz cúbica, raiz quadrada. Vamos ver. Decompõe o 24, já está feito, pegando carona aqui. Vai dar 2 elevado a 3 vezes 3. Gente, eu não tenho como. Não adianta eu botar o 3 aqui, ó. Porque eu só posso simplificar por 2, porque o índice é 2 agora. Então, eu desmembro o 3. Esse 2 elevado a 3, pela propriedade de potência, que não é mais de radicais, a gente sabe que 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 1. Porque multiplicação de potência soma os expoentes. Então, isso aqui é a mesma coisa que o 2 elevado a 3. Por que eu coloquei desmembrado assim? Para poder cortar. Esse 2 vai cortar com esse. Então, resumindo, 2 elevado a 3 vezes 3 é a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 1 vezes 3, tá? Quem pode, sai do radicando, quem não pode, fica. Quem é que pode? Quem tem o expoente igual ao índice. Esse aqui pode sair. Cortou, ele sai. Esse não pode sair, porque o expoente é 1 e o índice é 2. Esse também, o expoente é 1, quando não tem é 1, e o índice é 2. Quem vai ficar dentro? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. Aí, quando dá exato, o número não fica irracional assim, ó. Quer ver? Último exemplo, quando dá exato para vocês verem. Raiz quadrada de 144, decompondo rápido, por 2,72, por 2,86, 2,18, 2,9. Opa, 9 não dá por 2, por 3, 3 por 3, 1. 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2. Vamos colocar lá. Compensa colocar 2 elevado a 4? Não, eu vou desmembrar. Em vez de 4, eu vou botar 2 e 2, porque 2 mais 2 dá 4. Então, isso aqui é o mesmo que 2 elevado a 4. Simplesmente eu desmembrei como multiplicação de potência. Vezes 3 elevado a 2. Vezes 3 elevado a 2. Esse sai, porque o expoente é igual ao índice. Esse 2 aqui também sai, porque o expoente é igual ao índice.
Esse 3 também sai, porque o expoente é igual ao índice. Todo mundo sai. Quando sai, fica multiplicando um pelo outro. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Exato. Tá? Beleza, gente? A gente vai continuar para calcular a raiz de qualquer índice no Simplificação de Radicais, parte 2. Beijos.